paz. Abrir pra gente nas mãos começar a que interagir. oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, Aparecida Souza. Abri aqui a nossa live, daqui a pouco a gente começa, às 8 horas. Aqui o pessoal vai entrando aí, a gente possa interagir um pouco, tudo bom? Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, um abraço aí. Tudo bom? Aparecida, tudo na paz? Aqui diretamente de João Pessoa, Humberto. Tudo bom? Parece coisa tão singela. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa reflexão da noite, do Evangelho, do Evampra, diretamente aqui da Paraíba, João Pessoa. Fica sempre um pouco de perfume. E aí, Aparecida, tudo na paz? Nas mãos que Tranquilo. oferecem rosas, Linda, verdade, aqui João Pessoa é nas muito mãos linda. que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem Daqui a pouco o pessoal tá menos entrando aí. ainda. Vou abrir só pra Enriquece ir o conhecendo melhor o pessoal doador, aí, que tem muita gente que eu não conheço. O Evampra faz tem vários sua lugares, alma né? mais linda. Tive algumas vezes aqui em João Pessoa com a irmã Dar ao próximo Hildegarda, Hilde, alegria. também lá. Parece coisa tão singela. A nossa irmã Aos Janaína, olhos de Deus, estou porém, finíssima, Janaína. é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume Linda essa música, né? Vocês conhecem essa música? nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser Eu generosas. tenho um arquivo aqui de músicas lá do Centro Espírita, mais de 50 músicas, aí eu gosto de botar essas músicas aqui. Tudo bom? Aparecida? Tudo na paz, né? Tem 3 pessoas que já estão aí, eu não estou visualizando quem. E aí, meus queridos e queridas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Aqui Humberto de João Pessoa, coração aqui aberto para vocês aí, para na noite de hoje nós podermos interagir um pouco mais a partir do Evangelho de Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença e saúde na perspectiva espírita. O que é que o Espiritismo fala sobre doença e saúde? É o tema de hoje, meus queridos e queridas. Já tem mais um aí, Cláudia Freire, é do Rio de Janeiro também. Hildegária, tudo bom, Hildegária? Tudo na paz, conhecida como Hilde aqui. Meus queridos e queridas irmãs, é um grande prazer estar aqui podendo interagir com vocês nesse belíssimo trabalho que é o Evampra. Eu coloquei aqui nas minhas redes sociais aqui esse trabalho porque tem alguns grupos aqui que eu participo. Eu coloquei do Evampra e ficaram fascinado com esse trabalho, né? Acharam muito bonito. Já tive algumas vezes lá, belíssimo, né? E tem algumas pessoas que eu coloquei nos meus grupos que vão para o Evampra assim que a pandemia passar, que esse isolamento passar. Vai estar lá na praia de Cabo Branco com vocês, o Degária, comigo também. Vou começar a frequentar de novo. E com a nossa amiga Janaína, amigona do coração aí. Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro. Silvana também está por aí, né? Hoje a gente vai falar sobre saúde e doença na perspectiva espírita. Música linda, exatamente, de Elizabeth Lacerda. Assim, eu quero desejar a todos assim uma boa noite. Quero agradecer a todos que estão aí participando nessa corrente de luz, nessa corrente de oração, para que nós juntos possamos estar em outro patamar energético vibratório.
patamar do equilíbrio, o patamar da paz, o patamar da serenidade, que é o que nós precisamos. Eu quero convidar todos vocês a ficar nessa uma hora, acredito que uma hora, para que a gente possa abrir-se a esse tema, o fluir da energia, o entregar-se à reflexão, que é o que o Espiritismo propõe. O Espiritismo propõe não converter as pessoas, mas o Espiritismo propõe despertar as mentes. Quantas e quantas pessoas têm acesso agora pelas plataformas virtuais, o Evangelho. Eu tenho aqui também, estou fazendo quase todos os dias lives aqui em João Pessoa, e eu tenho muitos conhecidos aqui, não espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas. O pessoal está começando a se interessar um pouco para a doutrina espírita através dessas lives, que eu acho fantástico esse trabalho aqui. Boa noite, né? Terezinha e o DH eu já falei. Eu quero agradecer, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão presentes, mas agradecer ao convite, né, da nossa irmã Janaína, da nossa irmã Hilde, que deu todos aqui os acessos e o passo a passo de como a gente interagir com vocês aqui, muito bacana. Também ao nosso irmão Tio Mário, muito conhecido aqui, ó, fala de Tio Mário, uma energia boa, né? Agradecer a todos vocês, a todos os amigos do Evampra, amigos fantásticos que eu conheço alguns, né, de alguns centros espíritas aqui de João Pessoa. Quero também agradecer a participação de alguns amigos, que daqui a pouco acho que vai entrar alguns amigos aí das instituições aqui de João Pessoa, especialmente da instituição espírita Nosso Lar, que é aqui localizado no Castelo Branco, aqui pertinho aqui da Universidade Federal da Paraíba, perto da praia também, energia boa, né? A nossa irmã que e o Degário, eu acho que conhece o Nosso Lar. A nossa irmã Janaína também conhece o Nosso Lar. Lá tem um trabalho fantástico, trabalho espiritual. Desde todos os dias a gente vai encontrar alguns trabalhos específicos, trabalho de desobsessão, trabalho de palestra, de fluidificação de águas, de passe, hospital espiritual. Maravilhoso esse trabalho, né? Aí eu quero, assim, antes de mais nada, agradecer a presença de todas as pessoas que aí estão, o pessoal do Evampra, o pessoal da instituição espírita Nosso Lar, certo? Agradecer, acima de tudo, a oportunidade de aqui estarmos para trocar um pouco dessa energia espiritual, que a energia que ela vibra no amor. E nós precisamos, meus queridos e queridas irmãs, estarmos cada vez mais antenados com essa nova energia, com esse novo patamar energético aqui do planeta Terra. A psicosfera da Terra está precisando urgentemente dessa mudança. E essa mudança da psicosfera energética da Terra depende de quem, queridos e queridas irmãs? Depende basicamente de nós que somos essas antenas vibratórias, essas antenas energéticas. E eu costumo dizer que a mudança no planeta, ela vai começar a acontecer a partir da nossa mudança interna. Eu considero que a maior revolução que possa existir em todos os mundos, em todo o planeta, é a revolução interior. Essa revolução, quando a gente começar efetivamente a fazê-la, a gente vai ver mudanças reais. A gente sabe que estamos passando por um processo de transição planetária, e a gente precisa se ajustar nesse novo plano de transição energética, plano de provação e expiação, para um plano de regeneração. Nesse mundo regenerado, queridos e queridas irmãs, eu tenho certeza que o bem irá prevalecer sobre o mal, como assim diz o Evangelho do Espiritismo. A codificação espírita fala sobre isso, e acima de tudo dessa necessidade urgente e premente de nós mudarmos. Nossa querida amiga Silvana soube que o trabalho é Evampra aqui na praia através da irmã Márcia Valéria. Márcia Valéria é uma querida amiga também, uma querida amiga, né? Olha só, a gente vai começar, viu, meus amigos, 8 horas em ponto. Ó, esse tempinho aqui foi só pra gente estar ajustando aí. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, suas amigas, eu costumo pedir, sabe, meus amigos, assim, para que quem puder, coloque um copinho com água. Eu coloco meu copinho com água aqui, vocês sabem por quê, né? É o trabalho de fluidificação das águas. Sempre eu peço que coloque um copinho para que a espiritualidade maior possa fluidificar essa água, trazendo um medicamento que cada um de nós precisamos. Esse medicamento para o corpo material e, acima de tudo, para o corpo espiritual, para o nosso espírito, que é a sede do nosso ser essencial.
E a gente vai começar. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que estão precisando de ajuda, que estão precisando de amparo espiritual nesse momento, que você, meu irmão, possa se conectar nesse momento na prece inicial, fazendo os seus pedidos. Aquela pessoa que está com dificuldades financeira, que está com problema de saúde, aquela pessoa que está com algum tipo de problema emocional, que está com problema dentro de casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e assim por diante. Problemas é o que não falta, né? Que eu chamo de desafios. Você que está nesse momento com algum desafio na sua vida, com alguma dificuldade, é no momento da prece que você vai fazer os seus pedidos. Os seus pedidos endereçados especificamente à espiritualidade maior. Que os arautos espirituais nesse momento já estão a nos olhar, a cada um dos irmãos que estão aí nessa live e aqueles que também não estão, que a gente possa estar vibrando, que a gente possa estar conectados nele. E eu peço que os irmãos e as irmãs nesse momento de prece pense em quem está precisando, especialmente nesse momento de pandemia, essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, mas que estão no processo de ajuste energético espiritual. Por você, meu querido e querida irmã, também. Por aquelas pessoas que são nossos amigos, inimigos do passado e do presente, vamos também vibrar por elas. Peço que os irmãos, depois que coloque o seu copinho com água, feche os olhos. Quem não conseguir fechar os olhos, achar melhor ficar com os olhos abertos, não tem problema. Vamos, neste momento, mentalizar uma energia espiritual de luz. Vamos agradecer ao Deus, ao grande arquiteto do universo, ao Pai, ao Criador. Neste momento, agradecemos a Deus, agradecemos também a nosso Mestre Jesus, o guia e o modelo da humanidade. Queremos pedir também a permissão de todos os espíritos aureolados no bem, médicos, enfermeiros espirituais, representado pelas várias equipes socorristas, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Fritz, Luiz Sérgio, todos esses irmãos aqui representados nessas figuras que trabalham com a saúde espiritual. Queremos pedir o apoio de todos esses irmãos para nós que necessitamos. Também quero pedir a permissão dos irmãos aruandeiros espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as falanges das matas da Aruanda espiritual. Que neste momento esses irmãos espirituais possam estar auxiliando a cada uma das criaturas que necessitam desse momento de apoio, de energia espiritual. Que nós possamos nesse momento abrir a nossa mente para a luz, para a paz, para a serenidade, e que possamos neste momento obter um pouco mais de equilíbrio, de cura, e assim permanecer nessa energia de luz, de paz e de amor. Querido Mestre Jesus, pedimos a permissão para começarmos os nossos trabalhos com todo o conhecimento, o discernimento e a sabedoria necessária para compreendermos um pouco mais das coisas espirituais que tão pouco conhecemos. Que neste momento o Mestre e amigo Jesus olhe por cada um de nós aqui da humanidade terrena, trazendo o auxílio que precisamos. Que Deus, que Jesus e que todos os irmãos espirituais auxiliem a cada um de nós nesse trabalho, nessa conexão energético espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais pessoas estão entrando aí. Já estou vendo a minha amiga Simone Leotti que acompanha quase todos os dias aqui, né, Simone? Quase todos os dias a gente está aqui, dia sim, dia não, nesse trabalho de energização, nesse trabalho de esclarecimento, com vários irmãos aqui de alguns centros espíritas aqui de João Pessoa,
Um abraço a todos e a todas as pessoas que estão aí do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil. E vamos em frente, meus queridos irmãos. Eu peço nesse momento para que cada um dos irmãos que possa colocar até os seus comentários aí embaixo. Depois eu vou observar cada um. Talvez não vá dar tempo de eu estar assim interagindo com todos aqui, mas é bom a gente ter um pouco dessa energia, desse feedback de vocês aqui. Podem colocar aí, ó. Acho fantástico esse trabalho de troca. A troca é o que nos faz esclarecer, é o que nos faz aprender um pouco mais. E quero agradecer a todos, já falei no início, dar boa noite a todos e a todas, agradecer a todos os irmãos do Evampra e a gente começar a nossa reflexão. Eu sempre costumo começar as reflexões, eu sou professor, sou professor de educação física, estou agora como gestor de uma escola. Eu como professor sou muito didático nas minhas coisas, né? Eu gosto muito de primeiramente dizer assim, a gente vai ter uma palestra sistematizada, tem palavras-chave, né? Irmão Técio está entrando aí. Essas palavras-chave são as palavras que eu acho interessante assim, a gente começar a refletir sobre cada uma delas, porque essas palavras que eu vou falar aqui, elas estão inseridas nessa reflexão que a gente vai fazer. Por exemplo, eu destaquei aqui 12 palavrinhas-chave para a gente refletir sobre ela. Primeira palavra-chave, saúde integral, a gente vai falar sobre ela. Segunda, doença. Terceiro, pensamento, é outra palavrinha-chave importante quando nós falamos de saúde e doença. Outra palavra importante é o sentimento. Uma outra palavra importante é cura. Quando a gente fala de cura também, o equilíbrio que está junto, mas cura. Outra palavra, autoconhecimento. É uma palavra-chave que a gente vai falar sobre ela. Outra, autodomínio. Outra palavrinha muito importante que a gente fala muito nas casas espíritas é reforma íntima. Essa também a gente vai falar. Outra palavra importantíssima que não pode estar de fora do nosso trabalho no Evangelho, do Evangelho de Jesus: fé. A fé é importante, a gente vai falar sobre a fé. Falar de saúde e não falar de fé, a gente não falou de saúde. Temos que falar de fé sim. A outra palavra importante é merecimento. E as duas últimas palavras que a gente vai estar falando aqui, a principal, Jesus, e a segunda, a última, o Espiritismo. São 12 palavrinhas que a gente vai estar aqui refletindo sobre elas, certo? E eu vou botar até o relógio aqui de lado para não passar da hora. Deixa eu ver, já é 8h08. Para não passar da hora, que às vezes eu costumo falar um pouquinho demais. Mas até 9 horas a gente vai estar aqui. Ou um pouco mais, né? Mas a gente vai estar aqui. Essas são as palavrinhas-chave, meus queridos e queridas amigas. 12 palavrinhas que a gente possa absorver um pouco dessas palavras. E a gente vai começar pelas primeiras. Para a gente falar de saúde e doença, a gente precisa falar de 3 elementos importantes. Elementos conceituais: saúde, doença e dor. Muitas vezes, queridos e queridas amigas e amigos internautas, a gente confunde doença com dor. Dor e doença são coisas diferentes. E a gente precisa pontuar, porque saúde é uma coisa, doença é outra coisa e dor é outra coisa. Vamos começar pelo conceito de saúde. Eu vou trazer um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é um conceito bastante conhecido pela maioria das pessoas. Eu acredito que alguns dos irmãos que tem aí, eu acho que aí até a irmã Simone é enfermeira, e ela conhece bastante dessa área. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que o conceito de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e que não é somente a ausência de afecções ou doenças. Mais à frente, estudos mais da modernidade têm colocado que além desse estado de equilíbrio de bem-estar físico, emocional ou mental e social, ainda tem 2 pontos importantes: o bem-estar econômico e o bem-estar espiritual. Quando a gente fala de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a instituição que ela tem vários estudos já, muitos estudos com cientistas importantes que falam que saúde é isso. Não é só ausência de doença, mas é esse equilíbrio mental, físico e social. E acrescentando o econômico e o espiritual, eu pergunto para vocês, tem como a gente ter um equilíbrio de tudo isso? Não.
Ou seja, nós dificilmente iremos ter uma saúde integral em todos esses aspectos aqui. Pode ser que em algum momento a gente esteja desequilibrado ou necessitando de energia em alguns deles, ou de equilibração em alguns deles aqui. Saúde é isso. A doença é o contrário disso aqui. E a dor? A dor não é a mesma coisa que doença. A dor, meus queridos e queridas irmãs, até para a própria medicina, ela é importantíssima, porque ela é um indicador, um sinalizador de que tem alguma coisa que está errado. Quando nós sentimos a dor numa determinada parte do corpo, ou na nossa cabeça, dores psíquicas, por exemplo, que tem alguma coisa que está desajustada. É um sinalizador. Pelo contrário, a dor é uma coisa boa, porque sinaliza que tem alguma coisa que não está bem, que está precisando de ser ajustado, para que a gente busque então a cura. Ou seja, a dor não é uma doença. A dor é um sinalizador de que tem alguma coisa que não está bem. Ou seja, a partir disso a gente vê que saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o equilíbrio desses aspectos. A dor não é a mesma coisa que saúde, mas tem um conceito que eu gosto muito de falar. Quando nós estamos falando sobre saúde e doença, eu sou da área de saúde, sou professor de educação física e gosto muito de falar dos conceitos espirituais, né? O espírito Joseph, não sei se vocês já ouviram falar nesse espírito Joseph, ele, se eu não estou enganado, através dos livros de Ramatiz, o espírito Joseph, ele traz um conceito de saúde e de doença bem interessante. É um conceito que ele traz a questão espiritual à tona. O que é que o espírito Joseph ele fala de saúde e doença? No conceito espiritual dele, ele diz o seguinte: a saúde é a aproximação de Deus e a doença é o contrário, é o afastamento de Deus. Olha que conceito interessante que nos faz refletir sobre esse elemento importante. Que à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, das suas leis, da sua energia espiritual, a gente vai se tornando seres mais saudáveis espiritualmente. Isso acontece de acordo com as várias encarnações. Não é do dia para a noite que acontece esse processo de equilibração espiritual. Mas segundo o espírito Joseph, saúde é a aproximação de Deus. O contrário disso, o afastamento de Deus, então, é onde entra a doença. E a gente precisa ter muito em mente isso. O que é que a gente está buscando da nossa vida? O que é a saúde? Se é esse bem-estar nesse todos esses aspectos? Alguns estudos da modernidade, alguns estudos da medicina espiritual, hoje a gente já está vendo pessoas dentro da própria universidade estudando medicina. Aqui em João Pessoa tem acho que no Brasil inteiro, a AME, Associação Médica Espírita. Não sei se tem algum dos irmãos aí que já frequentou, já assistiu alguma palestra. A Associação Médica Espírita, ela fala sobre as questões espirituais voltadas para a área de medicina, a área de saúde. E tem uma coisa interessante, em alguns desses estudos que fala sobre saúde espiritual, ele coloca um elemento importantíssimo para o nosso equilíbrio espiritual. O ser humano, segundo alguns estudos já revelados pela própria ciência médica, mostra que é o resultado do que ele cultiva mentalmente. Muitas das nossas doenças espirituais e até materiais, elas têm uma ligação forte com o nosso estado mental, o nosso estado, o pensamento. Muitas vezes nós atraímos para nós muitas das doenças através do pensamento, especialmente o pensamento negativo, o pensamento hipocondríaco e assim por diante. O pensamento, ele tanto pode atrair coisa boa, como ele pode atrair coisas não tão boas. E alguns estudos mostram a importância disso, de a gente atentar para o nosso pensamento. Nós que queremos ter uma saúde equilibrada, uma saúde integral, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. A nossa irmã Simone está dizendo aí que lá no nosso lar, na instituição que nós frequentamos, tem alguns membros da AME que participam lá e dão várias palestras sobre temas relacionados à saúde e à medicina espiritual. É verdade, minha irmã Simone. Mas voltando aqui para o tema. Agora, nós sabemos que o pensamento é esse elemento importante. Muitas das nossas doenças psíquicas, das nossas doenças físicas, elas começam no pensamento.
Mas também tem um elemento importantíssimo que a gente precisa colocar. Não é somente o pensamento, é também os nossos sentimentos. Algumas pessoas dizem assim, nós somos o que pensamos. Outras dizem assim, nós somos o que sentimos. E eu digo, nós somos o que pensamos e o que sentimos. É muito importante, queridos e queridas irmãs, a gente observar que muitas das doenças, elas começam em causa no pensamento e também uma associação com o sentimento, com as emoções, que começam-se a se desequilibrar a pessoa através dessas relações do mental, que afeta o físico e do físico, que acaba afetando o mental. Ou seja, a primeira reflexão, para que nós tenhamos uma saúde integral, é preciso nós cuidarmos antes de mais nada de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Aí a gente pode perguntar, de onde é que vêm as enfermidades? As enfermidades vêm de onde? A nossa irmã Cláudia Freire está dizendo aí, fala sobre pensamento no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cláudia Freire, é verdade, um livro muito bom que eu indico, esse livro é um clássico do Espiritismo. O Problema do Ser, do Destino e da Dor fala realmente sobre isso. É um livro muito profundo, que é importante estudar, não só uma vez, 2, 3 ou mais vezes, para a gente poder compreender esses conhecimentos muito avançados, né, que Leon Denis já falava há um tempo atrás. Aí olha só, quando nós falamos de doenças, é preciso a gente observar. Temos o cuidado com o pensamento, temos o cuidado com os sentimentos. Mas a gente pergunta, de onde é que vêm as doenças? Elas aparecem do nada porque Deus está me castigando? Não, primeiramente porque Deus não castiga ninguém. Aí eu coloquei aqui 3 causas principais das nossas doenças. Eu fiz um roteirozinho aqui e eu coloquei 3 causas que a gente precisa refletir. Muitas das nossas doenças se encaixam nessas 3 causas aqui. Talvez alguma ou outra não encaixe, mas eu acredito que quase todas encaixam aqui. A primeira causa das nossas doenças, elas têm uma relação muito forte com as nossas vidas passadas. Aí nós chamamos essa causa de causas kármicas. Essas causas kármicas, o karma está relacionado à lei de ação e reação. O que você faz acaba voltando para você mesmo. Não só o pensamento, mas os atos, as atitudes, muitas das viciações da gente acabam voltando para a gente mesmo. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes nós marcamos o nosso corpo perispiritual na vida presente, por exemplo, e acabamos levando para a vida subsequente. E às vezes a gente carrega doenças milenares, arrastando de vida após vida. Quantos e quantos espíritos vêm nas comunicações e falam sobre isso? E fala sobre isso, que vem doente não é só de uma encarnação passada, mas de muitas encarnações. Criaturas que estão há muitos anos, há mais de 100 anos doentes, há mais de 1000 anos. Fran, Mary, muito obrigado, viu, mano? Fran, é um tema muito interessante isso. Agora, olha só, se as doenças, a causa delas vem de vidas passadas, a gente tem que ver o seguinte. O ponto importante que a gente tem que ver é a vida presente, para que a próxima encarnação eu não adquira muito mais débitos, muito mais karmas que eu possa estar assim pagando nas encarnações subsequentes. Mesmo que a lei de ação e reação não é assim, você fez assim, você paga assim. Tem um amor na parada, como diz o pessoal do Rio de Janeiro, né? Não fala assim, eu não sei se fala, né? Posso estar até meio por fora. Mas na parada tem essa história, tem um amor que vai atenuar muito dessas questões. Mas a gente tem que atentar. Se as causas de muitas de nossas doenças vêm de vidas passadas, a gente tem que pensar não na vida passada, mas na vida presente. Porque às vezes a gente incorre no erro de querer estar descobrindo através de consultas espirituais, até às vezes de pessoas que procuram pseudo-médiuns para jogar búzios, tarô e assim por diante, para descobrir, por exemplo, o que eu fui na vida passada, o que foi que aconteceu. Isso não é interessante. Você está procurando dessas causas, porque pode até perturbar mais você ainda. Eu tenho muitas pessoas que procuram no centro espírita saber quem foi na vida passadas. Muitas. Aí eu digo, meu irmão, minha irmã, vamos pegar uma fala de Chico Xavier. Não procure saber quem foi você na vida passada, mas quem você é hoje. Porque você sabendo quem você é hoje, você sabe o que você fez na vida anterior. Aí às vezes as pessoas querem mais saber quem foi em vidas passadas por curiosidade. Eu conheço pessoas, eu conheço mais de 20, por exemplo, Cleópatra.
Aí eu pergunto, é possível ter mais de 20 Cleópatras? Porque todo mundo quer ser Cleópatra, todo mundo quer ser rei, quer ser rainha, ninguém quer ser uma pessoa simples. E a gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, né? O importante não é saber quem você foi lá, é saber quem você é agora. Porque o resultado de agora é o resultado dessas vidas anteriores, não somente de uma anterior, mas de outras e outras e outras, que a gente carrega milenarmente esses desequilíbrios espirituais, essas manchas energéticas. Se vocês forem ler, por exemplo, o livro Nosso Lar, um espírito que queria adentrar no nosso lar de uma mulher, ela tinha várias manchas no corpo perispiritual de abortos que ela fez, que ela provocou. Isso mostra que o nosso perispírito fica marcado, é como um mata-borrão. Tudo que nós fazemos de equívocos ao nosso corpo físico fica marcado nele. Não tem boquinha. A gente não pode fugir. Não pode fugir, é uma lei universal. Tudo que nós fazemos ao corpo físico fica impregnado no corpo espiritual e perispiritual. Ou seja, a primeira parte é doenças kármicas, doenças de vidas passadas que a gente vai trazendo, os desequilíbrios. A segunda doença, ou a segunda causa das nossas doenças, elas são as doenças adquiridas na própria encarnação, através dos nossos equívocos. Acontece bastante. Pessoas que começam por diversas, eu me desculpe aqui, não é questão de valores, eu não estou valorando essas questões, mas determinadas viciações que podem trazer prejuízo para a sua saúde. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que de repente apresenta um enfisema, passou a vida todinha bebendo. Aí eu pergunto, foi Deus que botou aquela doença nela? Essa doença veio de outra vida? Não, foi dessa. Uma pessoa que fuma, por exemplo, daqui a pouco pega um câncer. Foi Deus que botou o cigarro na sua boquinha para fumar? Me desculpe se alguém fuma aí. Eu não estou aqui para estar julgando ninguém. Eu tenho já meus defeitos, que já são muitos, né? Não quero ir para viciações de ninguém. Mas é só uma reflexão. Muitas das nossas doenças são relacionadas aos nossos equívocos. Uma alimentação desequilibrada pode trazer transtornos. Transtornos cardíacos, transtorno de hipertensão e assim vai. Não é Deus que escolhe para você, mas é você que escolhe esses desequilíbrios através disso. Ou seja, a gente viu que algumas doenças vêm do passado, mas outras estão aqui, ó. E você adquirindo mais e mais débitos. Mais e mais débitos nessa encarnação aqui, ó. Não é na outra não. E não é Deus que está botando para você fazer isso. Não é Deus que está impedindo essa mancha da doença em você. E a terceira causa são as predisposições genéticas e espirituais. A gente também observa que algumas pessoas nascem em famílias que têm a predisposição genética para passar por aquela experiência que necessita. A gente vê isso em várias obras, por exemplo, de Chico Xavier. Teve um dia desse que eu dei uma palestra que falava sobre um caso lá, até da própria gestação de Segismundo, se não estou enganado, num livro. Não estou lembrado qual livro, mas de Segismundo, de um dos personagens, que geneticamente foi manipulado para que viesse com determinadas características genéticas que precisava. Ou seja, tem pessoas que vêm com predisposições genéticas, que nascem em famílias predispostas a certas possibilidades de experiências espirituais, e tem uma ligação espiritual, essa doença. Ou seja, nada acontece por acaso. A gente não precisa estar reclamando porque tem uma doença ou outra. Tá doente é bom? Não. Mas se você está com determinados tipos de desequilíbrios espirituais, é preciso você ir na causa dessa doença. Ela vem de vida passada? Ela está nessa encarnação? Ela tem um componente espiritual e genético que está ligado, que você veio com ele para quitar determinados débitos? Aí é preciso a gente pensar, quem vai dizer isso? Não sou eu. Eu não tenho esse poder da verdade. Eu não tenho o poder absoluto das coisas. A gente nunca pode generalizar. A gente tem que analisar caso a caso. A gente que faz atendimento, as pessoas que vêm no centro espírita, a gente não pode pegar uma receita de bolo e usar para todo mundo. A gente analisa caso a caso. E pede o apoio da espiritualidade para saber realmente o que está acontecendo. Porque a espiritualidade ela vai nos dizer. Outra coisa interessante aqui.
causadores que eu coloquei aqui, importante aqui, observem esses aqui. Isso aqui, muito desses aqui a gente faz. Eu chamo de causadores de mal-estar, de distúrbios orgânicos e espirituais. Está ligado às causas. Coisas que podem afetar a nossa saúde, que são causadores, que a gente tem que ter um olhar, um cuidadozinho especial. Por exemplo, a pessoa que fica o tempo todo recriminando. É o ranzinhos, aquela pessoa que o tempo todo fica recriminando o outro. É porque o outro não presta, é porque fica só olhando a vida do outro, recriminando. Isso é uma brecha que a gente está dando para as energias que vêm para você não sejam energias boas. Você pode acabar criando até atrito com as pessoas, ficando com raiva, com ódio, com uma série de problemas. Que o seu corpo físico vai começar a reagir diante dessas questões. Outra questão que eu já falei, que a gente tem que ter cuidado, que é causador de doenças, são os vícios. Vícios materiais e vícios morais. Falar da vida alheia, tá fofocando o tempo todo, só ficar ligando para a vida do outro. Meu cabelo tá meio arrepiado aqui, nada não. Os vícios das drogas de uma forma geral, não é somente da maconha, não é somente da cocaína, porque quando a gente fala em droga é tudo. A gente esquece das duas drogas que mais matam no Brasil, o álcool e o fumo. Perigosas, são liberadas aí. E a gente não olha. Mas tem muito mais. Eu não estou aqui fazendo apologia a outras drogas não. Mas a gente tem que observar. Drogas são drogas. O próprio nome está dizendo. Os vícios, eles são causadores, são brechas para os nossos desequilíbrios espirituais. Para afetar a nossa saúde e o bem-estar. Nosso corpo e nosso espírito. Outra coisa que atrapalha muito o nosso equilíbrio, a nossa saúde, é aquela pessoa que vive se lamentando e se queixando de tudo. Porque o lamento e a queixa é aquela pessoa que não compreende as leis de Deus ainda, que precisa compreender. Precisa atentar para determinadas coisas que acontecem na sua vida. O tempo está passando aqui, eu vou tentar ser mais rápido um pouquinho para falar tudo aqui, viu? Aí olha só, lamentações, queixas, isso atrapalha demais. Você já está lamentando contra Deus, às vezes até se colocando que Deus está castigando você. E também tem outra questão, as lamentações, ela param muito nas culpas que a gente joga nos outros, que a gente está assim ou assado, porque o outro é quem está fazendo isso. Eu costumo até dizer que muitas vezes os nossos problemas, quase sempre nós não assumimos como nós sendo os causadores desses problemas e desequilíbrios. Vocês já observaram que a gente sempre joga para fora? É muito comum a gente encontrar pessoas que primeiro jogam para Deus. Deus está me castigando. Deus não castiga. Quando não é Deus, os demônios, é o inimigo. Mas ele não tem esse poder para fazer isso. Se você é espírita, como nós que estamos aqui muitos, diz que é o obsessor. É o obsessor que está fazendo. É o obsessor, a pessoa dá um espirro, é um obsessor que está doente. A pessoa sofreu um tropeção, foi um obsessor que botou um pé e fez você cair no chão. Olha só como acontece as coisas. A gente bota para os obsessores. Quando você não joga para obsessor, para demônio, para Deus, aí vem para o campo das pessoas. Você joga para o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, a jararaca da sua sogra, o safado do seu sogro, o patrão seu que não presta. E aí vai. Nunca a gente assume a nossa parcela do desequilíbrio. E que a gente precisa sanar isso. Ou seja, vamos parar de se lamentar, de se queixar. Outra coisa que também é causador de doenças, desequilíbrio, são as mágoas. Quantos e quantos estudos, já da própria medicina espiritual, fala que mágoa pode levar até câncer. Mágoa é um sentimento altamente nocivo e prejudicial para a nossa saúde. Outra coisa que nos dá muito desequilíbrio são as expressões físicas e mentais de desânimo e pessimismo. Aquela pessoa que fica desanimada o tempo todo, pessimista o tempo todo, aí leva para um estado que nós chamamos de hipocondrias. Os hipocondríacos são desanimados e são pessimistas, que pode levar para uma outra doença chamada depressão. A gente tem que ter muito cuidado. Outra causadora, inveja. A inveja é um sentimento altamente nocivo, porque a inveja não é somente você querer o do outro, não. É você querer o do outro e que o outro também não tenha nada. Destruir o que o outro tem. A base
de muitos dos trabalhos de magia, quando eu digo a magia é mais voltada para fazer o mal, a base dela é a inveja. Tem vários casos a partir disso, de inveja, de sentimento controverso que a pessoa criou com relação ao outro e acabou se prejudicando. Inveja, causador de doenças. E sabendo que o que você planta, você colhe. Outro causador de doença, espero que ninguém aqui tenha isso, ciúme. Mas aquele ciúme desregrado. Não é aquele ciúme que às vezes você tem ciúme, mas não, só tenho cuidado. Não, cuidado é uma coisa, ciúme é outra. O ciúme já parte para o que nós chamamos de doença. De você muitas vezes criar determinadas histórias na sua mente e acaba não sendo aquelas histórias. Ciúme. E muitas vezes o ciumento, a própria psicologia diz, ele acaba fazendo aquilo que não acha que o outro está fazendo. A gente fica acumulando, o pessoal do Evandro está dizendo aí, acumulando todos esses lixos dentro de nós, é verdade, até chegar no limite. Precisamos aos pouquinhos nos livrarmos de todos esses vícios, é verdade, e amigos aí do Evandro, é verdade. O comentário que foi feito é muito pertinente ao que nós estamos falando aqui. Olha só, qual o mecanismo da saúde espiritual? A gente vai adentrar aqui uma parte mais da questão do Evangelho e do que o Espiritismo fala sobre a questão. Para que nós atinjamos a saúde espiritual, tem mecanismo e tem coisas que a gente pode se fazer. Esse é um tema muito grande, e isso que eu vou falar aqui daí é um seminário, mas eu vou tentar resumir aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Meia hora ainda, né? Eu vou tentar resumir. Olha só, um mecanismo para que aconteça essa saúde integral, ou esse equilíbrio que a gente tanto busca, né? Que eu chamo de saúde integral, que Divaldo chama de saúde integral. Aí Jana, né? Janaína. Opa, Jana, tudo bom? É verdade, viu, Jana? Seu comentário aí é muito pertinente, tem tudo a ver. Aí, olha só, Maria Mo, minha amiga de professora de artes, lá do Beira da Linha e da escola que eu sou gestor, aqui do bairro Novaes, o Arnaldo de Barro. Um cheiro, viu, Maria? Olha só, vamos voltar aqui para o tema. Qual o mecanismo para que a gente tenha saúde integral, a saúde que a gente quer? Vamos começar pelo primeiro. Primeiro ponto para que a gente tenha uma saúde integral, a gente vai para as palavras de Jesus. É o autoconhecimento. O autoconhecimento, meus queridos e queridas irmãs, faz com que a gente descubra, por exemplo, essas causas que eu falei anterior. Porque isso que eu falei de causas, tem gente que não tem nem noção, não reconhece esses erros que podem desembocar em doenças. A gente precisa, através do autoconhecimento, reconhecer as causas de onde está o problema, as dores, que a gente falou lá no início. E a gente vê quais os mecanismos para que a gente atinja essa saúde integral. Para que a gente tenha uma saúde integral, é preciso nós trabalharmos o nosso pensamento. A gente falou lá no início, os nossos sentimentos. Precisamos trabalhar as causas também, pensamento e sentimento. E o mecanismo para se trabalhar isso. Para isso, a gente precisa de uma outra palavrinha chamada autodomínio. O autodomínio leva o que nós chamamos de um resultado de um processo de conscientização ou sensibilização. Para que você tenha uma saúde integral, você precisa dominar a sua vida, dominar a sua mente, começar pela mente. Porque muitas das doenças estão iniciadas ao nível do pensamento, das nossas posturas equivocadas. É preciso, além de eu autoconhecer, saber onde é que estão as causas, saber o que é que eu posso fazer, procurar mecanismo de ajuda, eu me autodominar, começar a me fortalecer. Isso é muito importante. Além disso, vai para outra questão importante que nós falamos muito nas casas espíritas, para que você melhore o seu padrão energético, para que você se equilibre, para que você tenha cura espiritual, você precisa fazer a outra palavrinha-chave que eu falei lá no início, reforma íntima. Reforma íntima é a palavra-chave que Márcia Valéria tanto gosta, né? Mas eu também gosto. Márcia Valéria tem até um curso que faz lá no nosso lar, sobre ela e outros irmãos, Maximino, se eu não estou enganado, e irmão Marcos. Um curso de quase, não sei se é um ano, 6 meses, são vários meses, sobre reforma íntima, mostrando a importância dessa autotransformação. Essa transformação interior, que essa transformação interior requer que a gente se autoconheça, que tenha uma mudança que venha de dentro para fora e não de fora para dentro.
Quando a gente trabalha a reforma íntima, a gente começa a ver, por exemplo, que a gente precisa ter menos raiva, a gente precisa ter menos ódio, a gente precisa ter menos inveja, a gente precisa ter menos soberba. A reforma íntima está em tudo isso. A você começar a mudar suas estruturas emocionais equivocadas, seus erros internos. Isso é muito importante. Outra coisa importante, meus amigos e minhas amigas, a gente vai adentrar agora um campo muito interessante que remete diretamente a Jesus. Outro elemento que faz parte do mecanismo de cura e de equilíbrio chama-se fé. Fé, a fé que eu estou falando aqui, não é aquela fé, uma crença cega. Não é essa fé que eu estou falando. É a fé que o Espiritismo fala, a fé raciocinada. Aquela fé humana que o Espiritismo fala, da fé raciocinada. De você acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar no seu poder de reerguimento. Mas também tem uma fé em Deus. Essa criatura, ou essa energia, não criatura, essa energia todo poderosa no universo, que a gente muitas vezes esquece dessa energia e que está o tempo todo ao nosso lado, dentro de nós, e a gente não acessa essa energia. A fé, meus queridos e queridas irmãs, entendida dentro da palavrinha lá do grego. Fé significa fidelidade, significa conexão, significa sintonia com Deus. Quando nós temos essa sintonia, a gente tem a verdadeira fé, porque fé e crença são coisas diferentes. A fé, ela é mais fundamentada, não somente na razão, mas nos princípios energéticos espirituais. A fé, meus irmãos, já tem vários estudos da AME, os estudos que não são da AME, até da própria Universidade da Ciência mais tradicional, que mostra que a fé cura. Os chamados poderes psíquico, neuro, endócrino, imunológico. É uma palavra bem difícil aqui que eu botei aqui, né? Mas tem vários estudos que falam sobre o poder psíquico, neuroendócrino e imunológico, que a fé traduz como esse equilíbrio de tudo isso através do quê? Do nosso pensamento e do nosso sentimento. Além da fé, queridos e queridas irmãs, é importante a gente atentar que tem uma outra palavrinha que está ligada, é o merecimento. A gente fazer por merecer, ir ao encontro da cura. A gente não vai receber a cura de graça. As próprias curas que eu vou falar daqui a pouco de Jesus não foram de graça. Ela aconteceu dentro de um processo de finalização do karma daquelas criaturas, daqueles seres que foram curados. E eu posso dizer para vocês, a gente só vai ter a cura também no momento certo. Não é no momento somente que a gente quer, mas é no momento que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente precisa passar por aquela experiência. Temos a cura no momento certo, mas a gente precisa fazer por merecer, correr atrás da cura e do equilíbrio. Vá para o centro espírita, vá para a sua igreja, para o seu templo. Procure apoio, mas também procure apoio dentro de você mesmo. Você é esse ser importante dentro desse processo de merecimento. Aí a gente vai para a cura, o processo de equilíbrio de Jesus. Jesus, meus queridos e queridas irmãs, sempre quando curava as pessoas, tinha duas frases que ele citava de forma muito emblemática. E que essas duas frases emblemáticas levam para uma palavra que a gente fala na atualidade, na parte da saúde espiritual, que chama-se processo de autocura. Autocura, você mesmo se cura. Aí Jesus, naquela época, já falava sobre isso, mas não com essa palavra. Como é que aconteciam os processos de curas espirituais de Jesus? Primeiro, a primeira coisa que Jesus falava, quando as pessoas o procuravam, faziam por merecer, iam a Jesus, a gente tem que ir a Jesus. Quando as pessoas iam para Jesus, Jesus equilibrava, curava aquelas pessoas através do poder energético espiritual. Mas ele dizia uma coisa, ele podia muito bem bater no peito e dizer, fui eu que curei. Mas Jesus não fazia isso não. Ele dizia uma outra coisa, surpreendente. Ele dizia assim, a tua fé te curou. Silvana, Maria Mo, Janaína, a tua fé é quem vai te curar. Os outros irmãos que estão aí, a minha fé é quem vai me curar. Jesus dizia isso, a tua fé te curou. Disse isso em vários e vários casos.
espirituais que estavam lá, mostrados na própria Bíblia, no Novo Testamento. Agora, a segunda frase que Jesus falava, a tua fé te curou, era a primeira. A segunda, vais e não voltes a pecar. Olha só que coisa interessante. Vá embora, siga o seu caminho, mas não volte a errar de novo. O pecado é o erro. Em cair de novo naqueles problemas. Você foi curado, mas acolha essa cura. Faça por onde essa cura permanecer na luz, na paz, no amor. E Jesus fazia isso sempre, em várias curas. Eu vou citar aqui algumas curas de Jesus, porque se eu fosse falar sobre cada uma delas, era uma palestra. Por exemplo, naquele momento que estava lá em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, Jesus faz a cura à distância, mostrando que ele fazia e nós podemos fazer também. A cura do servo do centurião. Chegou uma determinada pessoa, um jovem soldado, e disse: olha, o meu chefe está doente. Eu sei que você tem autoridade para curar. Olha só que coisa interessante. Nessa passagem aqui que eu não vou citar, eu coloquei 3 coisas importantes que a gente tira da cura do centurião, do servo do centurião. O centurião, né? Disse assim: ó, a autoridade de Jesus, ele tem autoridade para curar as pessoas. E nós também temos. Quando invocamos o nome de Jesus e quando estamos ligados à energia de Jesus, também temos. Ele pode se destacar aqui a fé do centurião, que viu o seu chefe doente e disse que podia curar. E Jesus viu o tamanho da fé e a cura à distância, que pode ser feita não somente naquela época, mas hoje. Em um dos livros de Chico Xavier, que eu não estou lembrado o nome, diz que esse jovem centurião, sabe quem já era? Vocês sabem? Já uma das encarnações. Eu acho que foi até Divaldo que falou sobre isso. Não estou lembrado do livro, mas eu escutei já em uma dessas palestras que eu fui. Esse jovem centurião, que Jesus disse que não viu em Jerusalém alguém de tamanha fé, era simplesmente Allan Kardec. Podem buscar aí na internet que talvez você encontre quem falou isso aí. Eu acho que foi Divaldo. Vamos lá para frente. Aí eu coloquei aqui 4 curas, 4 situações de cura de Jesus. Em Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17, a cura da mulher paralítica. Outra cura, a cura da sogra de Pedro, Mateus 8, 14 a 17. A cura do endemoniado gadareno, processo de obsessão, Mateus 8, versículo 28 a 34. É a cura do mudo endemoniado. Olha só, todas essas curas aqui estão ligadas a processos espirituais, mostrando que muitas vezes existe a possibilidade de sermos influenciados também pelos espíritos doentes. Quantas e quantas vezes a gente vê isso nas nossas consultas espirituais? Jesus mostra isso aqui muito claramente, que às vezes acontece muito isso. Jesus fazia suas curas, por exemplo, em todas elas, não derrogou nenhuma lei. Todas as curas estavam previstas no processo de finalização kármica dessas criaturas aqui que eu citei. Todas. E das que estão hoje sendo curadas por Jesus. Finalização do processo kármico. Naquela época, observem lá no Evangelho, todas essas curas, ou uma grande parte delas, eram realizadas no sábado, que era o 7º dia, fazendo uma simbologia ao final de ciclo. Ou seja, aquela criatura finalizou o ciclo dela, da sua doença, com a cura. Tudo é simbologia. Mostra aqui, como vocês viram, que várias dessas doenças estão relacionadas a problemas espirituais. E outra coisa importante que mostra que Jesus utilizava é a imposição de mãos para fazer as curas espirituais. Deixa eu ver quanto tempo tem. 20 minutos. 20 minutos para a gente encerrar. Vamos lá. Vemos aqui, importantíssima essa parte, como Jesus fazia suas curas. Não derrogava nenhuma lei, jogava para a gente um elemento importante da cura, certo? Que a gente precisa ter fé, que a gente tem que correr atrás do merecimento, tem que fazer a modificação, tudo isso. Jesus mostra aqui o caminho que a gente tem que seguir para ter esse equilíbrio. Agora, e o Espiritismo? O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é o que estamos aqui hoje em dia colocando para frente nessa. O que é que o Espiritismo recomenda para a saúde integral do ser espiritual? Eu coloquei várias ações que o Centro Espírita pode fazer para ajudar as pessoas nos processos de cura e de equilíbrio espiritual. O primeiro deles que eu coloquei, que eu acredito que muitos dos irmãos aí devam fazer, é o chamado acolhimento fraterno, é o atendimento fraterno.
que você pode auxiliar a curar. Tem vezes, meus queridos e queridas minhas, que as pessoas estão precisando de uma palavrinha. Uma palavrinha, somente, que é caridade. O acolhimento não é somente o atendimento fraterno, que é muito importante. Todas as casas precisam ter atendimento fraterno para receber as pessoas. Nesse período de pandemia, por exemplo, que muitos dos centros espíritas, acredito que uma grande parte não está trabalhando, eu recebo quase todos os dias 10, 15 pedidos de atendimento fraterno. Não faço nenhum tipo de atendimento espiritual, assim, no sentido de incorporação, assim por diante. Mas atender as pessoas, eu atendo quase todos os dias, 10, 15 pessoas. Vários tipos de problemas que vem falar para mim. Aí quando eu tiro um tempinho aqui e vou respondendo as pessoas no meu WhatsApp, até no Message aí, nas redes sociais que eu tenho, né? Ou seja, o acolhimento é essa parte importante que a gente pode ajudar, do espiritismo. A consulta espiritual nas casas que oferecem é uma das formas de caridade para orientar o espírito o obsessor e para orientar o obsidiado e a família. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é o trabalho de desobsessão, das consultas espirituais, voltado para as questões mais espirituais, não questões banais. Essa parte aí a gente não apoia, não. Para que ocorra o equilíbrio espiritual, é preciso que nós tenhamos um outro aspecto que está ligado à reforma íntima, o esclarecimento espiritual, nós esclarecermos. Como é que a gente tem o esclarecimento espiritual? Eu vou citar aqui várias ideias. Por exemplo, palestra. Palestra faz parte do trabalho de tratamento espiritual. As casas espíritas precisam estar abertas às palestras espirituais. Eu acredito que é um dos principais trabalhos que quase 100% das casas espíritas tem. Pode não ter consulta, mas palestra tem. Evangelização das crianças e dos jovens. Outro trabalho super importante. Principalmente para aquelas crianças, aqueles jovens que já estão eclodindo a mediunidade. É evangelização. Outra coisa importante, estudo da doutrina. É trabalho importantíssimo. Leitura. Outra coisa importante de obras espíritas é que eu poderia indicar inicialmente as obras iniciais de Allan Kardec da codificação, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Maria Moura está dizendo que uma amiga me falou da reflexão da semana passada que as dores que ela está sentindo é um sinal que ela está perto de desencarnar. Não, meu filho, não é não. Não é não. Ela, depois, Maria, você pode conversar comigo que eu falo você. Ela perguntou, toda vez que desencarnamos iremos sofrer? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o processo de desencarne seria um tema de uma palestra, que a irmã Maria Moura está perguntando que se toda vez que a gente desencarna a gente sofre, nem sempre. Às vezes depende do processo de ligação da pessoa com a vida. Se for uma pessoa altamente materializada, essa transição vai ser mais difícil. Se for uma pessoa mais espiritualizada, por exemplo, Chico Xavier, foi uma passagem tranquila, porque vivia mais lá do que aqui. Depende de pessoa para pessoa. Se for uma pessoa muito ligada à matéria, vai ser uma transição muito mais dolorosa, né? Muito mais difícil, né? Eu tenho vários casos de pessoas que desencarnaram na minha família, de pai, de sogra, de outras pessoas que tinham pavor da morte. Quando desencarnaram, aí voltaram para mim para conversar comigo e disseram: olha, bem que tu dissesse que morrer não dói. Aí eu disse: eu não disse. Eu converso muito com os espíritos, muito. De vez em quando aparecem aqui para conversar, né? Aí eles dizem assim: não dói, mas é diferente. É diferente, dependendo do grau de maturidade espiritual. Leitura de obras espíritas eu recomendo. Codificação, comece por ela. Outra coisa importante, meus queridos irmãos, que é um tema de uma palestra: Evangelho no Lar. Esse trabalho, por exemplo, que faz na praia, muito importante. O trabalho de evangelho está levando a luz, está levando a evangelização no lar. É um trabalho de expansão de energia. Está curando não somente as pessoas que participam encarnadas, mas dos desencarnados, da sua casa, da comunidade, da cidade, do país, do planeta. A evangelização proporciona isso, esclarecimento espiritual. Outra coisa importante que o Espiritismo promove, os trabalhos de curas espirituais. Os hospitais, lá no nosso lar, a instituição que eu faço parte há 25 anos, tem um trabalho de mais de 30 anos, um trabalho de hospital espiritual, se não estou enganado, 30 anos. Eu já estou há 25 anos lá, desde essa época eu já tinha, né? Trabalho de curas espirituais, o trabalho que o Dr. Fritz faz, o trabalho que Luiz Sérgio faz, o Bezerra de Menezes, e vai indo, uma série de espíritos que vêm aqui fazendo um trabalho de curas espirituais, muito importante. Ana Cunha, Alzeni, tudo bom, minhas amigas?
Olha só, outra coisa importante que as casas espíritas oferecem no tratamento espiritual são os passes e a água fluidificada. Outra coisa importante para aquela pessoa que a mediunidade está aflorando, a educação da mediunidade. Só falta 10 minutos, eu vou só citar aqui. Outra coisa importante, a prece, elemento importantíssimo que a doutrina espírita promove sempre nas suas reuniões, faz com que incentiva, motiva as pessoas para fazerem em casa. Neifa está entrando aí. Outra coisa importante, o trabalho de filantropia que os centros espíritas fazem, a assistência social espírita. Muito importante, uma característica importantíssima do movimento espírita é o trabalho de filantropia. A gente é muito conhecido por isso, não que somos melhores do que ninguém, mas que está relacionado aos trabalhos de caridade. Já falamos aqui da reforma íntima, outro elemento importante na cura. E eu vou citar aqui para terminar, eu não gosto de receita de bolo, mas eu vou citar aqui um roteirozinho para que a gente equilibre corpo, mente e espírito. Primeiro, perdoe a todos e perdoe-se também. O perdão, elemento importante na cura e no equilíbrio espiritual. Segundo ponto, crie, cresça, encontrando novos caminhos para a sua vida. Não fique somente num caminho fixo. Procure outras alternativas se aquele caminho não está bom. Terceiro, conhece-te a ti mesmo. Conheça as suas limitações, conheça os seus potenciais. Outro elemento importante no roteiro, viva o tempo presente. É tudo que o homem possui de concreto. O passado já passou e o futuro não veio ainda. É o tempo presente que você precisa se ligar. Outra coisa importante, a convivência, a boa convivência, ela é essencial. Outra coisa importante, meditação, oração. Outra coisa importante, exercícios físicos, alimentação. Outra coisa importante, causas humanitárias. A gente está vivendo um tempo de pandemia. Vamos se ligar nas causas humanitárias. Vamos ajudar quem precisa. As nossas doenças você nem vai sentir que está doente. Nem vai sentir que tem problema. O Simone Leotta está dizendo que o problema é que às vezes as pessoas só lembram de Deus quando estão precisando de algo. Se assim for, vai ser assim, né, minha irmã? Quando não é pelo amor, é pela dor. Ou pelas leis kármicas universais. As expectativas positivas geram energias positivas. As expectativas negativas geram energia negativa. E outra coisa importante que faz parte do Evangelho de Jesus, tenha esperança. A esperança é a base do Evangelho de Jesus. E a gente vai encerrar, a gente vai fazer a nossa prece. Ó, deu tempo, né? Irmã Hildegária, vou terminar no tempo, viu? Irmã Janaína, certo? A gente vai fazer a nossa vibração final daqui a pouco, certo? Ana Cunha está dizendo aí, pede vibração para a cura da mãe dela. A gente vai fazer aqui, que está na recuperação do Covid, e a gente vai fazer especialmente nessa vibração final, queridos e queridas irmãs, esse trabalho de energização. E mostrando que, para que a gente tenha saúde integral, é preciso ter harmonia, plenitude e felicidade, certo? Antes de fazer a prece, eu quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que aí estão. E eu vou botar uma música aqui bem rapidinha, para que a gente lembre lá do Centro Espírita. Uma música bem legal. Lá do Centro Espírita, eu vou escolher aqui que lembre lá do Centro Espírita. Humberto, quem falou que Kardec era um jovem centurião? Foi Chico Xavier. Pronto, é isso mesmo, Silvana. Obrigado, viu? É isso mesmo. Vou colocar aqui a música que Simone está pedindo para a gente encerrar. Depois a gente faz a prece. Olha só. Essa música que tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Todos nós seremos anjos. Seremos criaturas equilibradas, saudáveis. Para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Como a música está dizendo, ó. Daqui a pouco a gente faz a prece para encerrar. Qual de nós não tem nenhum defeito? Precisamos melhorar. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para
fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Vocês aí, ó. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades. Vamos trabalhar, Márcia. Quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Que emoção, né, Ilse? O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Vocês aí, ó, vocês sabem Nele cantar, ó. está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Muita luz. No planeta onde o amor, unicamente o amor, Verdade. há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Exercício. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. É verdade, meus queridos e minhas queridas, é verdade. Nós seremos anjos um dia, mas precisamos trabalhar, precisamos manter-se nessa trilha de luz para que tenhamos o equilíbrio e a saúde, que é o que tanto procuramos. Nesse processo de autocura, nesse processo de equilibração, a gente vai encerrar a nossa live de hoje agradecendo a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, no coração de cada uma. Um abraço, um beijo desse coração paraibano aqui, paraibano firme e forte, paraibano forte mesmo aqui da linha, do coração, com essa força toda, que nós desejamos para cada um dos irmãos aí em todo o Brasil. Meus amigos aí do Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro, já fui algumas vezes aí em trabalhos que eu fiz, lá pelo ProJovem que eu trabalhei, no ProJovem fui aí, adoro o Rio de Janeiro, viu? É uma cidade maravilhosa mesmo. Mas as outras cidades do Brasil são maravilhosas, e João Pessoa é maravilhosa também. Você do Rio, venham aqui para João Pessoa, ó, aqui é também muito bom. O pessoal daqui, ó, é muito acolhedor. E a gente vai encerrar a nossa live de hoje agradecendo a todos e a todas que tiveram essa paciência imensa de estar me escutando aí 1 hora, mais ou menos, né? 1 hora. Hoje eu me disciplinei para ficar na 1 hora, porque às vezes quando eu me desembesto, aqui no interior a gente diz assim, né? A gente faz feito um burro, desembesta, não tem quem segura, mas hoje eu me disciplinei. 1 hora pra gente ficar em cima dessa live aqui. Os gaúchos também, tchê. É, Simone Leota aí, ó. Um abraço pro pessoal aí do Rio Grande do Sul. Tem muita gente aí, ó. Irmã Márcia aí, linda. Vamos encerrar pra gente não ficar aqui enrolando vocês aqui. Embora eu não tenha enrolando, eu só tô agradecendo, certo? Um cheiro no coração de cada um. Vamos fazer a nossa prece. Nessa prece eu quero que os irmãos, nesse momento, eu peço para que feche os olhos, para que a gente possa mentalizar as boas energias nesse momento para quem está precisando, certo? O seu copinho com água, aquele que botou aí, ó, o meu tá aqui, ó.
Vamos pedir para a espiritualidade fluidificar esse copo, para que você tome o copo e utilize como medicamento espiritual. Aquela pessoa que não sabe, a água fluidificada é para que a gente receba esses medicamentos que são manipulados pelo plano espiritual e é colocado um remédio para você. E o mais importante é a reforma íntima. Essas energias aqui são suportes complementares, mas o mais importante é a mudança interior. Vamos, nesse momento, fechar os olhos. Vamos agradecer a toda a espiritualidade. Agradecer ao Pai Criador, arquiteto do universo, que neste momento o Espírito de Jesus, maior ser espiritual, esse ser crístico, possa estar na mente de cada um dos irmãos, na casa mental de cada um de nós. Mestre e amigo Jesus, que neste momento possa acessar o nosso eu interior, mudando e mexendo nessas estruturas que precisam ser modificadas. Mestre e amigo Jesus, agradecemos pela permissão dos seus irmãos das mais diversas falanges de estar conosco na noite de hoje, os irmãos médicos, enfermeiros espirituais das mais diversas falanges de Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Fritz, Luiz Sérgio e todos os outros irmãos. Agradecemos acima de tudo nossos guias espirituais da Aruanda, Pai Antônio, meu querido Preto Velho, ciganos que nos acompanham, os caboclos da mata, especialmente os irmãos das matas, que nesse momento ajudam a cada um de vocês e de mim também. Caboclo Pena Branca, meu querido irmão, ajuda cada um dos irmãos que aí estão. Caboclo Sete Flechas também. Que nós possamos nos abrir para essas novas energias da ancestralidade, que não possa se perder, que nós possamos acolher essas energias de cura espiritual, de manipulação energética, que cada um dos irmãos nesse momento, além desses irmãos, que possa se conectar com seus guias espirituais, qualquer que seja ele, que venha trazer luz e equilíbrio para você. Mas eu peço especialmente aos irmãos aruandeiros e aos irmãos caboclos das matas que traga nesse momento ajuda energética e espiritual para cada um dos irmãos que aqui estão. Que possa restabelecer a cura, o equilíbrio e a serenidade diante de uns tempos tão difíceis, mas uns tempos que nós precisamos para aprender. E como diz nossa irmã Márcia Valéria, gratidão, gratidão, gratidão por tudo, gratidão pelas dificuldades, gratidão pelas coisas boas, gratidão por esse mar de energias, de luz espiritual. Mestre Jesus, nós estamos com o coração nosso aberto para Ti, para que possamos mudar cada vez mais. Nós estamos aqui prontos para servir na edificação desse Evangelho divino. Temos mais é que agradecer, e que cada um dos irmãos possa nesse momento receber essas energias de cura espiritual. Receba, meus irmãos, essa energia de cura na sua vida, na vida das pessoas que estão precisando também dela, que estão ao seu redor, naquelas pessoas que estão com Covid nesse momento. Que possa se restabelecer através da fé, através do merecimento e através também dos médicos materiais. Eu quero agradecer aqui a esses irmãos que estão na linha de frente, assim como muitos outros também, mas especialmente eles, ajudando a quem está sofrendo, assim como Jesus, que veio não para os sãos, mas para os doentes. Que Deus possa abençoar abundantemente a vida material e a vida espiritual de cada um de nós. Um beijo desse coração paraibano. Que Jesus abençoe. Que Jesus ilumine a todos vocês. Até uma próxima, meus queridos irmãos. Estamos aqui conectados nessa energia diretamente de João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai para alguma outra parte do Brasil, mas nessa rede de luz. Um beijo, viu?
Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Hilder. E os irmãos do Evandro, que deram essa oportunidade para mim estar aqui compartilhando e refletindo com vocês. Um abraço. E os irmãos, todos os irmãos que estão aí, ó. Muita luz e paz para todos. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Tchau. Muita luz, meus irmãos. Até mais.